Bom, pessoal, vamos corrigir aqui a lista 2, que envolve exercícios aí, tratando de crescimento e caimento exponencial e também de taxas racionadas. A ideia é que a gente vá montando passo a passo, mostrando quais são os caminhos necessários para a sua resolução, ok? Então vamos lá, o primeiro exercício que ele menciona para nós é o seguinte: a meia-vida do Césio, 37 de 30 anos. Suponho que tenhamos uma amostra de 100 miligramas, eu quero encontrar três coisas: a massa remanescente, a massa que sobra depois de um tempo T. No item B, aplicar esse resultado do item A e calcular a massa depois de 100 anos. E no item C, saber quanto tempo leva para a massa chegar até 1 miligrama. Bom, a ideia aqui está centrada no fato de que, como eu trabalho com um fenômeno em que há uma desintegração de uma quantidade, então eu estou mencionando que, de forma proporcional, isso equivale a você usar a nossa equação clássica, que envolve a taxa de variação de uma quantidade com relação a outra, que é dy dt proporcional a k vezes y em função de dt, onde a taxa de transferência de uma quantidade é proporcional a essa quantidade, né, dessa natureza. E aí, ao resolver essa equação, nós chegávamos a uma expressão da forma y de t igual a y de zero exponencial de k vezes t, onde essa função é a solução dessa equação. Para o nosso caso, o nosso exercício, o m que nós vamos substituir aqui em y, que é a nossa quantidade, é a massa da substância que está aí em destaque. Então, resolver essa equação para o caso do exercício 1 equivale a resolver essa função, mas trocando o y por m. Então, diante disso, a nossa equação ela vai ganhar um destaque em relação ao que vai ser pedido. Então, o y vai virar m de t igual a m0 exponencial de k vezes t. Uma vez que eu chego nessa equação, eu tenho dois objetivos: encontrar o m0 e o k. O m0 do enunciado tranquilo. E o k, pelo fato da substância se desintegrar, diminuir ao longo do tempo, ele tem que ser um valor menor do que zero, tem que ser negativo. Embora eu não saiba, ele tem que ser negativo. E é isso que eu preciso fazer. Bom, o m0 é tranquilo de encontrar porque no enunciado do problema você já tem. Ele menciona que a massa da substância, no caso do césio, é 100 miligramas. Então eu tenho que o meu m de t é igual a 100 exponencial de k vezes t. E aí, para encontrar o k, eu uso a ideia da meia-vida, que ele menciona. Meia-vida é um conceito associado à física química, que diz que metade de qualquer substância se desintegra depois de um tempo. Então, como é que eu traduzo isso? No caso do césio, que é 30 anos, eu diria assim: olha, após 30 anos, a massa da substância se reduz a metade do valor inicial, ou seja, metade de m0. Isso tudo é o que representa o que a gente chama de meia-vida. Essa que é a ideia. E essa informação eu vou usar onde? Aqui, ó, nessa equação para poder resolver, encontrando o k, que é o valor que eu quero. Então, quando eu faço isso, vamos fazer aqui na frente. Então, onde tem o t eu coloco 30, então vai ficar m de 30 igual a m0, que é o 100, exponencial de k vezes t, que é 30. Então, agora eu estou com 30k, e isso tudo é igual a quanto? A 100, que é o m0, dividido por 2. Então, daqui eu vou ter essa equação, ó, para resolver. E aí eu vou ter 100 vezes z elevado a 30k igual a 50. Então, daqui eu tenho e elevado a 30k igual a 50 sobre 100, que eu sei, 50 sobre 100 dão 500, que no frigir da expressão, cancelando 0 com 0, você simplifica, torna-se 2. Você chegou nesse ponto aqui, você tem que encontrar o k. E aí, para poder fazer isso, você precisa aplicar a técnica do LN.
da função composta a ela para poder resolver o problema. Essa que é a ideia. Então, quando você aplica aqui, vamos reproduzi-lo, i elevado a 30k igual a meio, posso colocar assim, para resolver eu jogo ln aqui e aqui, ó. Faço isso. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? O ln cancela essa exponencial, então eu retorno aqui, ó, com 30k igual a ln de meio. E aí eu isolo k e calculo a razão do ln de meio por 0,5. 0,5 por 30. Então k vai dar aproximadamente um valor negativo, porque o ln entre 0 e 1 é negativo. 0, alguma coisa. Aí o que você faz? Você usa a sua calculadora. Né? Você pega a sua calculadora, vai utilizar uma função que é ln, a função que está aqui, ó, à direita, e digita lá 0,5 dividido por 30. E aí você vai obter esse valor aqui, ó, menos 0,0231, com 4 decimais aí após a vírgula. Então esse valor aí é o K que a gente está querendo. Então, com isso o modelo completo fica estabelecido, resolvendo para nós o item A. Então m de t vai ser igual a 100 vezes z elevado a menos 0,0231t. É isso. Isso aqui resolve então o item A. Resolvendo o item A, você tem condição de resolver os outros itens. E só consegue fazer com essa expressão. Então não adianta você resolver o B se você não tiver feito o A. Então, com isso a gente consegue agora evoluir no problema. Vamos lá. No item B, ele quer saber o valor da massa depois de 100 anos. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na expressão, no lugar do T, eu coloco 100. E agora eu vou substituir ali em cima, ó, 100 exponencial de menos 0,0231 vezes 100. E aí você vai pegar a sua calculadora e calcular isso. Como é que você vai gerar o resultado? Você vai digitar 100, você vai digitar a tecla Shift LN, então vou até escrever aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, na calculadora. Você vai usar a função Shift LN, aí isso combinado vai gerar a tecla exponencial, essa ezinha aqui. Então você vai lá, Shift LN, vou digitar aqui para vocês, 100, ó, Shift LN, apareceu exponencial. Você abre parênteses, vai abrir parênteses e coloca lá, ó, menos, né? Vai aparecer o e elevado a menos 0,0231 vezes 100 e fecha parênteses. Coloca tudo isso aqui entre parênteses. Então abre menos 0,0231 vezes 100, fecha, e aí fazendo isso você vai chegar no valor aí aproximado de 9,92 mg. Essa aqui é a resposta do item B, usando aí uma calculadora. Tá? Fazendo isso, numa calculadora comum como a Cássio ou similares, você chega nesse resultado. Embora pelo celular também você consiga atingir essa resposta. Então esse é o valor da massa que se reduz depois de 100 anos. Né? 100 anos. Bom, então para o item C, mesma coisa do desenvolvimento da obtenção da equação A. Você vai ter que aplicar um ln. Então, nesse caso aí, ele quer saber quando a massa se restará até 1 miligrama. Então, quando é a unidade associada a tempo. Então, como é que você estrutura a pergunta? Assim, ó, depois de quanto tempo, não sei, a massa
Massa é igual a 1 mg. É isso que ele está querendo saber. Depois de quanto tempo a massa virá 1 mg. Então, nesse caso aí, o que você precisa fazer? Você precisa pegar esse valor e jogar na fórmula. Então vai ficar 1 igual a 100 exponencial disso, 0,0231 vezes t. Esse 100 que está aqui multiplicando, ele vai passar para cá sendo dividido. Então vai ficar 1 sobre 100 igual a exponencial de menos 0,0231 t. Então daqui eu tenho 0,01 igual a exponencial disso. E aqui, uma vez que eu chego nessa etapa, assim como no anterior, o que eu faço? Faço ln. Então vou escrever ln aqui e ln aqui. No que eu jogo esse ln, ele cancela a exponencial. Então vamos fazer um asterisco e continuar aqui. Então vai ficar menos 0,0231 t igual a ln de 0,01. Por fim, você isola o tempo t, escrevendo como ln de 0,01 por menos 0,0231. É isso. E aí, fazendo isso daqui, você vai ter um t aproximado. E aí, de novo, você usa a sua calculadora. Então, você vai ter lá ln de 0,01 dividido por menos 0,0231. Então, fazendo essas contas aí, você vai ter um valor de aproximadamente 199,3 anos. Essa aqui é a resposta que gera aí a finalização do exercício C, do exercício 1, item C. Então, a mesma coisa, o mais importante é aqui, ó, saber quando você aplica essa informação da massa. Ok? Então, finalizamos aí o primeiro. Vamos para o exercício 2. Mesma linha de raciocínio do primeiro. Uma amostra de trítio 3 decai para 94,5% de sua quantidade original depois de um ano. Qual é a meia-vida do trítio e quanto tempo leva para ele decair 20% de sua quantidade original? Então vamos lá. Ele diz que uma amostra, que ele não menciona de qual tamanho, decai para 94,5% de seu valor original. Então o que isso significa? Que a massa desse elemento, do trítio, depois de um tempo t, ela fica com 94,5% depois de um ano. É isso que ele está mencionando. Então, como é que eu escrevo? Olha, a massa, depois de um ano, reduz a 0,945 do valor inicial. Por que 0,945? Porque isso aqui é a mesma coisa que escrever 94,5%. Então, olha só, a massa, uma amostra, que eu não sei de que tamanho ela é, decai para 94,5, 945 M0, valor original, depois de um ano. É isso que ele está mencionando. Bom, ele quer saber a partir daí qual é a meia-vida do trítio. Nós sabemos, então, que como o decaimento é do tipo exponencial, essa fórmula é da forma M0EAKT. Então, é da mesma maneira que o primeiro. Então, com isso, ele quer, no item A, calcular a meia-vida. Então, o que nós temos até o momento aí? Nós não temos nada, apenas o M0 e essa informação que é fundamental para que a gente consiga resolver. Então, a gente quer encontrar o K, para poder, a partir daí, obter a meia-vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa equação a partir dessa aqui e conseguir resolver o meu problema. Se porventura eu quisesse dar um valor para M0, eu poderia? Posso, não tem problema algum. É uma amostra pode ter qualquer tamanho. Eu vou fazer de forma analítica, mas se você colocou um valor qualquer, como por exemplo 100 mg do exercício 1, também não vai ter problema algum, você vai conseguir chegar na resposta também. Então, fazendo isso, aqui eu vou ter M aplicado em 1 igual a M0 elevado a K vezes 1, que é K, e isso é igual a 0,945 M0. Daí você observa que o M0 é cancelado aqui,
Então você vai ter E elevado a K igual a 0,945. Daí o que você faz? Você joga o ln. Vamos dar um espaço aqui, né, para colocar o ln. Então 0,945. Então você vai passar o ln aqui e aqui. No que você passou, cancelou o ln com E, vira K, e o K vai ser esse ln de 0,945, que vai ser aproximadamente, aí você usa a sua calculadora, o ln de 0,945 vai dar aproximadamente menos 0,0565, 565, com 4 decimais após a vírgula. Então esse é o K. Então nós temos aí que o nosso M, vamos reescrever agora aqui, fica escrito como M0, M de T, né, igual a M0, exponencial de menos 0,0565T. Então, com essa expressão agora, eu consigo encontrar a meia-vida, né? Então, o que é a meia-vida? Mais uma vez, a gente retorna para o conceito. Meia-vida é o tempo necessário para metade de qualquer substância desintegrar. Tempo necessário para que a massa reduza-se a metade. É isso que é a ideia de meia-vida, que ele está expressando aí para nós no exercício 1. Então, é isso que eu vou usar para encontrar essa pergunta. Qual é a meia-vida do trítico? Ele quer saber qual é esse período. Meia-vida é o tempo. Então, a gente quer saber esse cara aqui, ó. Então, o que eu faço? Jogo essa informação aqui. Então, vou ter M0 sobre 2 igual a M0 exponencial de menos 0,0565T. Daí eu cancelo de novo, ó, M0 com M0, né? Cancela aqui. Então, você vai ter meio igual ao exponencial desse cara aqui. E aí o que a gente faz nesse ponto? De novo, o que a gente aplica? ln. Então ln aqui e ln aqui. É o ln de meio, não é ln de 1 dividido por 2 não, hein? Toma cuidado. Quando eu fizer isso aí, eu cancelo a ln com a exponencial, então eu vou ter lá menos 0,0565T igual a ln de 0,5, que é o ln de meio. Portanto, T vai ser igual ao ln de meio por menos 0,0565. E aí, quando você calcular esse T, ele vai dar aproximadamente, aí a gente usa a nossa calculadora, dividido por ponto menos 0,0565. Você vai ter, nossa, eu fiz bobagem aqui, ln ponto 5 dividido por ponto 0,565. Então você vai ter aí 12,26 anos, aproximadamente. Esse é o tempo necessário para metade de qualquer substância desintegrar, ou a meia-vida do caso do trítio. Isso aí que resolve para nós o item A, beleza? Então vamos lá, vamos para o item B. O item B, ele pergunta assim, quanto tempo levaria para a amostra decair para 20% da quantidade original? Então, ó, é na mesma linha de argumentação desse item A aqui, ó. Nem vou apagar tudo, porque é quase a mesma coisa. Quanto tempo levaria para decair 20%? Então, aqui é a metade. Ele quer 20%, então é 20% de M0 ou a mesma coisa que 0,2 M0. Ou seja, a mesma coisa, mesmo caminho matemático para chegar na resposta. Então, eu venho aqui, escrevo 0,2 M0 igual a M0 exponencial disso daqui, 0,056T. Aí faço todo o processo, ó, cancela M0 com M0, já posso jogar o ln de 0,2 igual a ln de E menos 0,0565T. Então, depois disso tudo, eu vou chegar num T, que é aproximado, né, pela razão desse ln de 0,2, que está aqui, por menos 0,0565.
Então, quando você fizer isso daí, vai dar um T aproximado. Vamos fazer as contas aqui. Ln de 0,2 dividido por 0,0565. Então, você vai ter aí 28,48 anos. Então, aproximadamente 28,5 anos é o tempo necessário para que a massa de trítio se reduza. Ano não, né? Em dias. Quanto tempo levaria? Ah, não, é anos mesmo, porque está aqui depois de um ano. Então, 28,5 anos é o que levaria para essa massa decair para 20% do valor original. É isso. Então, esses dois primeiros exercícios aí, eles envolvem crescimento e decaimento exponencial. Agora, o terceiro já é um exercício que envolve taxas relacionadas, né, que é um outro conceito que nós exploramos aí nas nossas aulas. Bom, no exercício 3 ele fala assim, o raio de uma esfera está aumentando a uma taxa de 4 milímetros por segundo. Então, todas as vezes que nós mencionarmos a palavra taxa, nós sempre temos em mente que estamos tratando de uma derivada. É isso que a gente está mencionando. Ele está falando que a taxa de expansão desse raio aí é de 4 milímetros por segundo. Então até dá para entender por que também é uma derivada. Olha aqui a grandeza envolvida. É uma unidade de comprimento, no caso um raio, em função do tempo. Então isso daqui é um dr/dt. É isso que ele está mencionando. Tá bom? Bom, daí ele pergunta o seguinte, olha, quão rápido o volume está aumentando quando o diâmetro for 80 milímetros? Ó, quão rápido o volume está aumentando? Se o volume aumenta, é em função do tempo. Quão rápido o volume aumenta quando o diâmetro, ele menciona aí, vou chamar de D aqui, for 80 milímetros. Beleza, então olha só, por que isso é um problema de taxas relacionadas? Você já encontrou duas aqui, ó. Essa que é dada e essa que a gente quer saber. A terceira taxa está relacionada o quê? Com o volume, no caso da região, que é uma esfera. Então, eu tenho que é uma esfera, é dado através dessa expressão, 4t de πr3. Isso aqui não vai precisar decorar. Então daqui eu derivo o volume com relação a quem? Só pode ser o raio, ele que está se expandindo em função do tempo. Então 4 terços π, você repete porque é uma constante. O R3, o 3 cai à frente, devido à regra do tombo. E aí você cancela 3 com 3. Você tem que a terceira derivada aí que você precisava gera para nós 4πr2. Então tá aqui, ó, esse cara aqui. Agora a gente junta elas para poder resolver. E aí a junção ocorre num produto nos modos do uso da regra da cadeia. Então a taxa de variação do volume com relação ao tempo é o produto do dV/dr pelo dr/dt. Isso a gente sabe que se eu viesse cancelar dr e dr, você voltava para a mesma expressão. Então todos esses dados que nós temos aqui, nós vamos jogar, ó, nessa equação, para poder daí obter, né, o resultado que ele quer, que é essa taxa de variação do volume. Bom, vamos lá executar esse. Então daí o que acontece? O nosso dV/dt é o que a gente quer saber. Aí ele pergunta para nós isso em função do dV/dr. Então nós temos 4πr² vezes o dr/dt, que vale 4. Então eu preciso encontrar esse raio para poder gerar a resposta. Então ele quer achar a taxa de variação do volume quando o diâmetro for 80. Isso significa que é quando isso representa o dobro do raio. Correspondente no caso ao raio, 40. Então 4π vezes 40 ao quadrado vezes 4. É isso que eu preciso fazer. E aí nós vamos chegar no resultado, né, multiplicando com π, que é um valor irracional, em 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 1.600, né? 16 vezes 1.600π. Então vai dar aqui 40 ao quadrado vezes 16x
Shift ESP Pi. Então daí você vai ter aí 80.424 aproximadamente. Eu vou colocar em notação científica, fica melhor, né? Então, vamos colocar aqui 80.42 vezes 10 à terceira, né, aproximadamente, milímetros cúbicos, porque é volume, unidade de tempo aí no caso segundo. Essa que é a taxa de expansão, esse que é o resultado aí do exercício 3, né, que era um problema de taxas relacionadas. Essa que era a ideia que ele queria que nós explorássemos, beleza? Fechou. Então vamos para o 4, que volta na aplicação de crescimento e decaimento exponencial, mas usando aí a lei de resfriamento de Newton. Isso aí é tema do exercício 4 e do exercício 5, tá? Ambos usam a lei de resfriamento. Então, vamos lá, vamos começar a fazer com eles. Bom, exercício 4 aí, ele fala o seguinte: uma xícara de café fresco tem uma temperatura de 95 graus em um ambiente de 20. Quando sua temperatura for 70, sua taxa de resfriamento será de 1 grau por minuto. Quando que isso ocorre? Tem muita informação aí nesse texto e vamos discretizar para que fique fácil a obtenção das informações, né? Uma xícara tem uma temperatura de 95 graus em um ambiente de 20. Então ele está mencionando que o fenômeno começa a ser aferido quando a temperatura for de 95 graus. Então isso aí é o seguinte, olha, a temperatura no instante inicial, T igual a zero, é de 95 graus. Isso em um ambiente que está a 20 graus. O ambiente seria o nosso TS, temperatura do espaço, space, do invólucro, do meio onde o objeto, no caso xícara de café, está inserido. Quando a sua temperatura for de 70, isso aí é uma informação legal. Quando ele não menciona, é o tempo. A sua temperatura. Quando a sua temperatura for igual a 70, olha que linguagem bonita que é a matemática. Quando a sua temperatura for 70, a sua taxa de resfriamento é de 1 grau por minuto. Olha aí a palavra taxa de novo. Taxa é uma derivada. Aí ele menciona 1 grau por minuto. E está resfriando. Então essa taxa aí é o que? É de variação da temperatura em função do tempo. E como está resfriando, então eu vou colocar um sinal aqui de menos. Essa que é a ideia. No fim, ele quer saber quando que isso ocorre. Ou seja, a pergunta dele é sobre o tempo. Então, para resolver esse exercício aqui, eu preciso usar a equação base para a taxa de resfriamento de Newton, que é uma variação lá daquela expressão de lei de decaimento exponencial. A taxa de variação de temperatura é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e a fonte, T de T menos Ts. É com ela que a gente resolve esse exercício. Então, o primeiro passo é invocar as informações que nós temos para essa expressão e tentar tirar daí algum resultado. Eu sei que dt grande, dt pequeno é menos 1, venho aqui. O K eu não sei. O T de T é dado para a gente, 70, e o TS é 20. Então aqui você tem que o K vai ser igual a menos 1 dividido por 50. Então o K vai ser igual a menos 0,02, se você dividir aqui. Então achamos o K. Achamos o K. Aí nós voltamos para a forma equivalente dessa equação que nós mostramos. Que corresponde a resolver uma equação diferencial. Então, isso daqui também pode ser reescrito nessa forma. Y de t igual a y0 e elevado a kt. E sabemos que a transição que fazíamos para esse formato era através dessa relação que eu comentei que é a mais importante para problemas dessa natureza, que é usar essa equação aqui, ó, y de t como tt menos ts.
Então é por ela que a gente vai conseguir matar o problema. Nós achamos o K e agora nós temos condições de encontrar o Y0 com base nessa equação auxiliar aqui. Então, quem seria o Y0 nesse caso então? É a temperatura no instante T0, que é os 95. Vou colocar aqui primeiro simbolicamente, né? Sem substituição dos valores. Então você vai ter lá Y0 igual a T0 menos TS. Então, nosso Y0 é igual a T0, que é 95, e o TS nosso, que é 20, temperatura lá do ambiente. Y de 0 é igual a 75, e daí eu tenho a equação base montada. Está aqui, ó, Y0 e K. É isso. Então, o que eu faço agora? Substituo pelos valores que eu encontrei e vamos gerar lá a equação. Então, eu tenho y de t igual a y de 0, que é 75, exponencial de menos 0,02t. Então está aqui, ó, essa equação clássica. E daqui, o que vai acontecer agora? Agora a gente tem condição de aferir quando que essa temperatura vai atingir esse valor que ele está pedindo. Porque eu vou usar essa equação e daqui a gente vai tirar essa variável t que ele quer. Então vamos pegar essa aqui e vamos substituir y de t por ela, que nós encontramos, 0,02t, e por essas informações. O t de t a gente sabe que é 70 e o ts é 20. Aqui, ó. Então você vai ter 75 exponencial de 0,02t igual a 50. Então daí você vai ter e elevado a menos 0,02t, e aí você vai ter aqui, ó, 50 sobre 75. Que você já pode resolver da forma como está aqui, quando você aplica quem? O famoso ln. Então vai ficar ln da exponencial desse cara aqui. E se você quiser, você pode simplificar, ó. 50 por 25 aqui, ó, cabe, dá 2 e aqui dá 3. Então vai ficar igual ao ln de 2/3. Então daí você vai conseguir matar o problema. Porque dessa forma, o que vai acontecer? Você vai ter menos 0,02t igual ao ln de 2/3. Então t vai ser igual ao ln de 2/3 dividido por menos 0,02. Então, o t aí, a gente vai ter que usar a calculadora. Você vai calcular lá o ln de 2/3, toma cuidado, tá? É o ln de 2/3 entre parênteses, dividido por 0,02. Então, isso aí vai dar aproximadamente 20,27 minutos. Então, t aproximado aí, ó, de 20,27 minutos. Esse é o tempo necessário, né, para que com aquela taxa de resfriamento a temperatura da xícara de café chegue a 70 graus. É isso que finaliza o exercício. Ele dá um pouquinho de volta, mas é fundamental que nós fizéssemos isso para resolver o problema, beleza? Então tá aí, tá feito. Vamos pro próximo. Bom, no exercício 5, que também é um exercício de resfriamento, ele fala assim: o peru assado é retirado do forno quando sua temperatura alcança 185 graus Fahrenheit, né? E é colocado em uma mesa onde a temperatura é 75. Se a temperatura for 150, depois de meia hora, qual será a temperatura dele após 45 minutos? E aí quer saber no item B, quando que ele terá se resfriado a temperatura de 100 graus F. Então vamos lá. Esse aqui já é um exercício mais direto da aplicação da lei de resfriamento. Quando você retira ele do forno, ele está a 185 graus. Então esse aqui, ó, é o T0 nosso. No momento que você retirou ele estava assim, 185. Passou meia hora, ele é colocado em uma mesa, temperatura é 75 graus. Então essa mesa é o nosso TS. 75 graus, temperatura do meio, do ambiente onde o
objeto, no caso o alimento está inserido. Aí vamos para o item A. Se a temperatura for de 150 graus depois de meia hora, como é que eu traduzo isso? Depois de meia hora ou 30 minutos, também se você quiser colocar em hora, também não vai ter problema algum, a temperatura era desse valor, dessa grandeza aqui. Ele quer saber qual será a temperatura depois de 45 minutos. Se fosse em hora, você fez, seria depois de 3/4, 0,75, ou em minutos, dessa forma como está escrito aqui. Bom, aí o que eu preciso? Preciso resolver, usando meus modelos lá, né? Então, a gente sabe que a equação clássica para a obtenção é essa, apoiada, né, por essa daqui, y de t igual a t de t menos ts. Preciso dessas duas. Quero encontrar, assim como lá nos primeiros exercícios, o valor inicial e o k. A gente sabe que é possível obter com esses dados que nós temos. Então, vamos fazer aqui embaixo o y0, que é o t0, 185, menos o ts, que é 75. Então, y0 é igual a 110. Vai entrar aqui. E aí, uma vez que eu tenho esse, y de t igual a 110, exponencial de k vezes t, eu jogo de novo essa equação para encontrar o k, usando agora essa informação do T30. É isso que eu preciso. Então vamos apagar aqui. Vamos fazer desse lado. Então, o y nessa equação que é 30, vai ser igual a T30, tá vendo? Ó, menos TS. É isso. E agora nós vamos usar. Então, o y de 30, a gente vai cair aqui na equação, ó, vai ficar 110, vendo? Ó? Exponencial de k vezes 30, ou 30k, tanto faz, igual a T30, que a gente sabe que é 150, menos o TS, que é 75, temperatura lá do meio. Então, com isso, eu tenho condição de obter o k. Então, aqui eu tenho e elevado a 30k, igual a essa diferença que é 75, que vai dividir por 110. E aí, mais uma vez, eu vou precisar calcular o LN. Então, já calculando o LN, passando aqui e passando aqui, você vai ter 30k igual ao LN dessa razão aí, ó, 75 sobre 110. Coloca sempre entre parênteses, tá? Então, fazendo as contas aí, a gente vai chegar no valor, vamos calcular agora. LN de 75 dividido por 110 e tudo isso aqui dividido por 30. Então vai dar um valor aí, ó, de aproximadamente menos 0,0127. Esse que é o valor que ele gera para o K. Bom, gerou o valor para o K, agora o modelo nosso está completinho. Nosso modelo, né, vai ficar escrito como y de t igual a 110 exponencial desse cara aí, ó, menos 0,0127t. Legal. Então, com isso daí, agora a gente resolve os itens A e B. Ele quer saber a temperatura depois de 45 minutos. De novo, naquela equação, ó, y45, agora t45 menos ts. Então, o que eu quero é encontrar esse cara aqui, ó. Então, esse aqui pode passar para cá, mudando de sinal, somando. Então, você vai ter y45 mais ts igual a t de 45. Então, o t de 45 é a aplicação dessa equação aqui, ó, para 45. Então, o que vai acontecer? Vai ficar 110 exponencial de menos 0,0127 vezes quem? 45. Mais o TS. O TS para nós, que é 75. Então, agora eu preciso de novo da calculadora. Então, vamos calcular 110, aquela jogada do Shift LN, ó, Shift LN, abrir o exponencial, abre parênteses, menos 0,0127 vezes 45 e fecha parênteses, tá vendo?
E aí você pode, na mesma linha de comando, já somar o 75. Ele já vai dar o resultado pra gente, que é 137, né? Temperatura depois de 45 minutos é de aproximadamente 137,1 graus Fahrenheit. Então isso aqui é a resposta do item A, tá? Item A está aqui resolvido. É isso. Beleza? Feito. Então, no item B, a pergunta é quando que ele vai se resfriar a temperatura de 100 graus? Então, quando? Quando isso acontece? Outra conta que envolve o tempo. Então, quando a temperatura, né, chega a 100. É isso. É isso que ele quer. Então, vou usar a nossa fórmula de novo. Essa expressão aqui é fundamental, rapaziada. Então, y de t igual a t de t menos 100. Essa equação aqui, t de t menos ts, perdão. É a equação que a gente precisa. Então, eu venho com 110, exponencial de menos 0,0127t, o t de t é 100 e o ts a gente tem que é 25. Então, aqui, ó, mesma história. 110 exponencial desse cara aqui, 27t igual a 25. Joga ln, já vamos fazer direto esse? Então, t vai ser igual a quem? Ao ln de quem? De 25 sobre 110. Por quê? Porque você vai passar o 110 para cá sendo dividido, não vai? Dividido por quem? Quando você passou ln vai sobrar menos 0,0127. E aí quando você fizer isso, você vai usar a sua calculadora, né? Então, ln de 25 sobre 110, 110, dividido por menos 0,0127. Então, quando você fizer isso aí, você vai obter o resultado de t aproximado de 116,7 minutos. Esse que é o período que leva para que o alimento chegue aí a 100 graus Fahrenheit, tá vendo? Então essa expressão, toda ela está calcada no uso dessa equação aqui, ó, e com a equação base. Se você não tiver ela, não resolve o problema. Então está feito aí esse exercício e vamos para a parte final agora. Os exercícios que vão de 6 a 10 envolvem todos eles taxas relacionadas, tá? Claro, tem um pouco de geometria na jogada, mas é muito tranquilo de resolver, porque os caminhos são sempre os mesmos, tá? Se uma bola de neve derrete de tal forma que sua área de superfície decresce a uma taxa de 1 cm² por minuto, encontre a taxa segundo a qual o diâmetro decresce quando este for de 10. Então ele está falando o seguinte, uma bola de neve, vamos pensar aqui nessa circunferência, aí pensando numa bola, numa estrutura como essa, e ele menciona que a sua superfície área decresce a uma taxa de 1 cm² por minuto. Então, ó, 1 cm² por minuto. Ó, uma superfície, uma área em função do tempo. Se está decrescendo, diminuindo. Como é superfície, eu vou chamar isso aqui de ds, digamos, em função de dt. Como ele está mencionando a superfície de uma bola, então eu vou precisar da expressão da superfície de uma esfera. Claro que não há necessidade de decorar, mas é fornecido matematicamente por essa expressão, 4πr². Bom, ele menciona aqui o seguinte, olha, que decresce essa taxa, encontra a taxa segundo o diâmetro, decresce, ou seja, a taxa derivada em relação ao tempo que o diâmetro, vou chamar de d também, decresce, quando este for de 10 centímetros, isto, quando x for 10. É isso que ele quer que eu calcule. Beleza? Bom, então, qual o problema que eu tenho que atacar aí? Eu tenho essa taxa,
Eu posso já derivar direto o S com relação a essa expressão? Não, ao raio não, porque a pergunta é feita em cima do diâmetro, não é x, né? Quando D for 10 centímetros, eu estou chamando D de diâmetro. Então o que eu preciso aqui é escrever o raio em função do diâmetro antes de derivar, para deixar tudo em função do que está sendo classificado aqui. Então eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio, logo o raio é metade do diâmetro, D sobre 2. Então eu venho aqui, antes de aplicar a derivada, eu vou substituir. Então S é igual a 4π, e no lugar do R coloco quem? D sobre 2. Então vai ficar D sobre 2, tudo isso aqui ao quadrado. Então daqui eu vou ter 4π, D ao quadrado sobre 4. Elevei ambos ao quadrado. Cancela 4, 4. Então o S aqui, ele vai produzir um valor de π vezes D quadrado. Esse sim é o termo que eu vou usar para derivar, porque daí eu vou ter toda a expressão do derivado em termos do diâmetro, que é o que eu quero nesse caso aí. Então, resolvendo isso, vamos derivar aqui em cima, colocar um asterisco. Então, ds dd, ou seja, derivada da superfície com relação ao diâmetro, é a derivada de πd ao quadrado, que dá 2π vezes d. Então aí eu tenho a terceira taxa que eu precisava para poder agora escrever a relação entre elas, correto? Então é isso. Então vamos lá, vamos apagar aqui. Então eu vou ter o seguinte, olha, que ds dt, escrevendo em taxas, que ds dt é ds dd, certo? Vezes dd dt. É isso. Porque aí o que acontece? O que eu tenho aqui é a taxa de variação em relação à superfície em termos do tempo, ds dd, que é o que a gente acabou de fazer, dd dt. Beleza, então o que ele quer que eu calcule? Vamos lá, pegar os dados que nós temos. A taxa de variação, cadê aqui o exercício 6? A taxa de variação da superfície decresce a um valor de 1 cm² por minuto. Então isso aqui, ó, é menos 1. O dsdd, cadê aqui? Cadê? Me perdi agora. Encontre a taxa segundo qual o diâmetro decresce, a taxa segundo qual o diâmetro decresce, quando este for de 10 centímetros. Então, olha só, o que eu vou ter que fazer isso aqui agora? Eu vou ter que pegar essa informação e calcular no meu dsdd. Ou seja, quando o diâmetro for 10, então vai ficar 2π, vamos colocar aqui, dsdd, vezes 10. Então, aqui vai ficar igual a 20. Pode colocar 20π. Então, aqui vai ficar 20π e aí sim eu repito a informação que ele quer, que é a taxa de variação de diâmetro em relação ao tempo. Então daqui, ó, reescrevendo esse cara e jogando aqui para baixo, né, para ficar um espacinho melhor. Então a taxa de variação do diâmetro com relação ao tempo, ela varia numa escala de menos 1 sobre 20π, o que? Centímetros por segundo. E isso finaliza para nós o exercício 6. Ou seja, a grande sacada aí, tomar cuidado, é aqui, ó. É o raio que escrevi em termos do diâmetro. Fazendo isso, você resolveria o problema sem muitos, né, percalços. Vamos colocar assim, né? Então vamos agora para o 7º exercício, que fala assim, olha, cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. A que taxa a área do quadrado está aumentando quando esta for 16? É um exercício simples de taxas relacionadas. Você constrói um quadrado, correto? Em que você sabe que no quadrado a dimensão de área é dada pelo produto do lado, né? Lado vezes lado te dá a área do quadrado. Bom, o que ele menciona aí? Que cada lado está aumentando uma taxa de 6 centímetros por segundo. Então, ó, taxa de crescimento do lado com relação ao tempo é de 6 centímetros por segundo. É o que ele está mencionando aí no enunciado.
Aqui taxa, a área do quadrado está aumentando, ou seja, eu não sei dA dt, isso ele está perguntando, não sei. Quando a área for 16, então quando a área for 16. Quando A for igual a 16. Olha que exercício bem legal esse. Gostoso de resolver porque ele é fácil. Você tem essa taxa que ele quer, essa que você sabe, e você tem essa informação, quando a área for 16. Bom, o que eu preciso encontrar é a terceira taxa, que é o dAdL, que sai daqui, ó, da derivada da área com relação ao lado, que dá 2 vezes L. Eu sei que se a área for 16, nesse caso aqui, ó, eu consigo encontrar o valor de L. Então A é igual a 16, 16 igual a L quadrado, você tira a raiz quadrada de L, que no caso aí vai ser 4 centímetros. E joga os dados para montar o problema e resolver. Então daí, o que você faz? Você escreve que dA dt é igual a dA dL vezes dL dt. É isso que você tem, ó. E aí é só jogar os dados. Que ele quer saber, né, o dA dt, então repete esse cara aqui, dA dt, e joga os dados que você tem. Então dA dL é 2 vezes L vezes dL dt, que é 6. Então o L nós acabamos de encontrar aqui é 4, então vai ficar 2 vezes 4 vezes 6. Portanto, o dA dt que você queria encontrar aí é de 2 vezes 4, 8 vezes 6, 48, né, centímetros quadrados por segundo. Tá vendo? Esse aqui é o exercício 7 resolvido, bem simples, porque ele envolve dimensão de área de quadrado, uma variável só, apenas aplicou, resolveu e fim de papo, né? Tranquilão. Beleza. Bom, exercício 8, mesma linha de raciocínio, tá? Então você tem lá o comprimento de um retângulo agora. Então vamos desenhar um retângulo. Ele está aumentando a uma taxa de 8 centímetros por segundo e sua largura está aumentando a uma taxa de 3 centímetros por segundo. Então, vamos lá. Comprimento e largura. O comprimento dC dt está aumentando a uma taxa que ele menciona aqui de 8 centímetros por segundo. Então, 8 centímetros por segundo. E a largura, que eu chamei de L ali, também está aumentando a uma taxa de 3 centímetros por segundo. Quando o comprimento for 20, olha que exercício também legal, ó, quando C for igual a 20 centímetros, e L for igual a 10 centímetros, quão rápido a área do retângulo está aumentando, ou seja, dA dt. É isso que ele quer que eu faça. Tá? Parecido com o exercício anterior, no mesmo esquema. No caso aí tem uma diferença, porque no exercício do quadrado, lado vezes lado ao quadrado, uma variável só. Você derivou, matou o problema. Aqui você tem duas. Então, aqui você tem que a área é o produto de quem? Do comprimento pela largura. Como você quer derivar o A em relação a T, o que você aplica do lado esquerdo numa equação, você aplica do lado direito também. Então, se você vai derivar esse cara aqui, dA dt, com relação ao tempo, você vai ter que derivar esse cara também. Só que é um produto. Então, você cai na regra do produto. Então, vai ficar o quê? O primeiro vezes a derivada do segundo, em relação ao tempo, é implícito, mais o segundo, que é o L, vezes a derivada do primeiro, dC dt, implícito em relação ao tempo. Pronto, é essa a montagem que você faz, e a partir daí você substitui os dados que você tem e mata o problema. Então, vai ficar o seguinte, dA dt vai ser igual, ó, o comprimento, que é 20, vezes o dL dt, que é 3, mais o L, que é 10, vezes o dC dt que eu apaguei aqui há pouco, é 8. Soma tudo isso daqui, 60 mais 80,
140 centímetros quadrados por segundo. Essa é a taxa de expansão da área em relação ao tempo do retângulo, tá vendo? Exercício também tranquilo, bem legal. Por quê? Porque você soube resolver quando derivou aqui as funções e colocou nesse formato. Essa é a ideia. E tá feito o exercício. Então vamos para o penúltimo agora. Exercício 9. Que fala o seguinte, ó, dois carros iniciam o movimento de um mesmo ponto. Um viaja para o sul a 100 km por hora e o outro para o oeste a 100 km por hora. A que taxa está crescendo a distância entre os carros 2 horas depois? Então, exercício que exige um pouco aí de um diagrama, mas bem simples de pensar. Ó, dois carros viajam de um mesmo ponto, digamos que seja aqui. Um está indo para o sul a 100 km por hora e o outro para o oeste. Lembra da Rosa dos Ventos, né? A 80 km por hora. É óbvio que à medida que eles vão se afastando, a distância vai aumentando. Então, eu vou mensurar esse aumento de distância aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pontilhar isso aqui e isso vai aumentar. Já dá para observar que tem um triângulo retângulo na jogada aí. Então, o que ele quer saber aí nesse exercício? A que taxa está crescendo a distância entre os carros depois de 2 horas. Então, se eu mencionar agora dentro dessa estrutura eixos, fica mais fácil para identificar. Por quê? O carro que vai para o oeste percorre uma distância que eu vou chamar de x, e o que vai para o sul, uma distância em relação a y. E essa distância vai aumentando para uma terceira variável que eu vou chamar de z. Eu preciso de uma física básica aqui, que associa o quê? Velocidade como sendo a razão entre o espaço e o tempo, dx dt. Ou, na forma como você aprendeu no ensino médio, delta S sobre delta T. Tá? Enfim. Ele quer saber a que taxa está aumentando essa distância, já que eu chamei de z, a taxa é essa, dz dt, depois ou quando t foi quanto? 2 horas. Quando t passar 2 horas. Então o que eu preciso saber é a distância que o carro que foi para o oeste percorreu depois de 2 horas e o que percorreu para y depois de 2 horas. Em função disso a gente consegue encontrar o dz dt. E usando a geometria da região, que é o triângulo retângulo. Logo, eu vou precisar usar Pitágoras aí para resolver esse cara. Então, vamos fazer em partes, vamos calcular as distâncias de x e y, usando a ideia da velocidade e associando com ela o tempo. Então, velocidade associado com espaço-tempo me permite dizer que o ΔS, ou x, como queira, é velocidade vezes tempo. Assim como o y, que é velocidade vezes tempo. Então, nesse caso aí, para cada um, eu tenho x igual a v, no caso no eixo x 80 vezes 2, que dá 160 km, e para y eu tenho v, no caso 100 vezes 2, que vai produzir 200 km. Então eu sei que a distância que esse cara percorreu aqui agora é 160 e que esse percorreu aqui 200 km. Logo, vou colocar aqui para não encavalar, né? Vou colocar 200 aqui, 200 km. Logo, com isso, eu tenho condição de determinar a distância em z usando o que? O teorema de Pitágoras. Então, para fazer isso, antes de chegar nessa relação, eu tenho o seguinte, que z quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado, por Pitágoras. Então, z quadrado é igual a 160 ao quadrado mais os 200 ao quadrado. Daqui, eu vou tirar a raiz, porque esse 2 é uma potência, vai virar uma raiz quadrada. Então, z vai ser igual a raiz quadrada disso tudo. 160 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Beleza? Então, daí, vamos apagar isso aqui. Eu vou usar a calculadora e obter a resposta em z. Então, você vai ter lá raiz quadrada, abre aqui, 160 ao quadrado, mais 200 ao quadrado.
e fecha aqui. E tirando a raiz vai dar 256,12. Então dá um Z aproximado aí de 256,12 quilômetros. E agora sim, com todas essas informações eu consigo calcular a taxa. E de novo usando a ideia de Pitágoras. Por quê? Porque como a nossa variável envolve uma taxa, é em cima dela que a gente vai calcular, mas em relação aqui ao tempo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso daqui derivar a função. Então a derivada de z quadrado é 2z, a derivada de x quadrado é 2x e a derivada de y quadrado é 2y. Só que todas elas estão associadas ao quê? A uma variação implícita com relação ao tempo. Então eu acrescento aqui ó, o dz dt, o dx dt, porque está variando, e aqui o dy dt. E como é que ela se relaciona? Através dessa igualdade aí, ó. Igualdade aqui com a soma. Beleza, daí para frente é só aplicar os dados e resolver o exercício. Porque a nossa incógnita está aqui, ó. É isso que a gente quer saber, é o dZdt. Então, eu posso cancelar 2 com 2 aqui. Posso fazer da maneira que quiser. E daí eu tenho o seguinte, que o nosso Z é 256,12. Repete o dZdt. E joga os dados que restaram aí, ó. O x é 160, né? O dx dt é 80, mais o y que é 200 e o dy dt que é 100. Então daqui, ó, eu isolo o dz dt como sendo o produto desses caras aqui dividido por 256,12. Então vai ficar 160 vezes 80 mais 200 vezes 100, dividido por 256,12. Então, quando você fizer todas essas contas, você vai chegar num dZdt aí de aproximadamente quanto? Então, vamos pegar a calculadora agora para gerar. Então, vai ficar lá, toma cuidado com as contas, tá? Colocando entre parênteses, mais 200 vezes 100, e divide por 256,12. Então você vai ter aí um valor de aproximadamente, a taxa com que os carros estão se afastando é de aproximadamente 128 km por hora. Essa aqui é a resposta e que finaliza aí o nosso penúltimo exercício 9. A sacada aí é usar essa ideia de derivada implícita em relação ao tempo. Daí você mata o problema sem muitas delongas, né? Então vamos lá. Então chegamos agora ao nosso último exercício, o exercício 10, né? Também envolve uma taxa relacionada. Ele fala o seguinte, um coxo tem 10 metros de comprimento. Um coxo é aquela estrutura que serve para os animais beberem, né? Água, comer, alguma coisinha, né? Bom, e suas extremidades têm a forma de um triângulo isósceles. Lembra do triângulo isósceles? Dois lados iguais. Com 3 metros na base e 1 metro de altura. Se o coxo for preenchido com água a uma taxa de 12 metros cúbicos por minuto, quão rápido estará se elevando o nível de água quando ele estiver com meio metro de profundidade? Então isso aqui requer também um pouco de geometria. Então a gente vai pensar num coxo que tem a forma de um triângulo isósceles com 3 metros na base e 1 metro de altura. Algo assim, ó. E aí você está pensando num coxo, numa estrutura que tem um comprimento. Algo assim. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente faz do outro lado. Então, tem uma estrutura aqui, vou colocar aqui um pontilhado, né, para servir de base, de métrica. Fazer esse desenho vir um pouquinho mais para cá. E aí nós fazemos a mesma estrutura, ó, aqui e aqui. Nós temos o coxo aí. Então, é necessário que eu tenha essa montagem para ficar mais fácil o meu processo. Por quê? Porque ele diz aí o seguinte, olha, ele tem 10 metros de comprimento, está aqui essa dimensão, você tem 3 metros aqui, ó, na base e 1 metro na altura. É isso que ele menciona aqui para nós no exercício. Preciso dessas informações para poder resolver. Bom, e aí vamos colocar as taxas envolvidas no processo, né?
Então ele fala aí o seguinte, olha, se ele for preenchido a uma taxa de 12 metros cúbicos por minuto, então o que é 12 metros cúbicos por minuto? É uma variação de volume, é um dV/dt. dV/dt, quão rápido será se elevando o nível de água quando estiver com meio metro de profundidade. Então o nível de água, a gente pode pensar no H. O que vai acontecer? Vai ter água aqui, ó, vai jogando água, ela vai subindo. Então você quer saber a elevação desse nível, não sei, quando a profundidade for de meio metro. Essa é a ideia. Tá? Então para resolver esse problema aí, eu preciso dessa estrutura por conta dessas taxas envolvidas aqui. E também pelo fato de que o volume desse coxo, ele é o produto de quem? Do comprimento, que a gente sabe que é 10, pela área da base, que é um triângulo aqui isósceles, ó, que é esse triângulo aqui. A área de um triângulo, por sua vez, é o quê? É base vezes altura dividido por 2. E aí que vem o problema. Por quê? Porque você tem duas variáveis e o problema requer que a gente calcule em uma única variável. É daí que eu vou precisar eliminar uma delas usando essa geometria do triângulo isósceles. Então eu venho e uso uma ideia de simetria para resolver o problema que está associado. Por que simetria? 3, que é a largura aqui, ó, da base, está para 1, que era a altura, da forma que a base, né, enquanto o nível da água se eleva, varia enquanto a altura varia. Ou seja, você vai jogando água, você vai tendo uma variação aqui, ó. Essa que é a ideia. Então, que variação é essa que eu vou expressar? Através da simetria, em que a base está relacionada com a altura, assim como o comprimento dessa base do 3 está relacionado com a altura, que é 1. É dessa forma que a gente resolve o problema. Por quê? Porque a geração aqui, se você observar, é de dois triângulos, ó, esse menor e esse maior. É uma relação de proporção. E ao fazer isso, multiplicando em cruz, você tem que B vai ser igual a quem? A 3 vezes H. E esse B igual a 3 vezes H é o que você precisa para substituir aqui, ó, e matar o problema. Porque você vai ficar em termos de uma única variável. Então, quando você fizer isso, aí a área vai ficar igual a 3 vezes H, que é esse H que a gente acabou de isolar, vezes H sobre 2. Então, você vai ter 3H ao quadrado sobre 2, certo? E aí, claro, você pode agora usar essa informação para calcular o volume, porque agora você tem o comprimento associado a essa área como sendo 3 vezes H ao quadrado sobre 2. Então, daí você tem que o volume fica escrito como 30 vezes 2, 30 vezes 2, 30 dividido por 2, que é 15H ao quadrado. Beleza, agora dá para você resolver o problema, porque ó, dV/dt, dH/dt, e agora eu tenho como tirar o V com H ao quadrado com dV/dH. E aí fazendo isso, vamos apagar aqui, você consegue obter, né, um caminho para a resposta, porque agora a derivada de V em relação a H, que é essa daqui que a gente vai fazer, eu consigo obter, é 30H. E aí finalmente eu consigo montar o problema. Eu vou montar e ele vai ficar escrito lá, ó, como dV/dt igual a dV/dH vezes dH/dt. Essa que é a ideia. Tá, então quem é o dV/dt? É a taxa de aumento do nível d'água, que é 12 metros cúbicos por minuto. O dV/dH nós acabamos de encontrar que é 30H e ele quer calcular qual é a taxa de elevação do nível. Só que isso ocorre quando H for quanto? Por meio. Então daí, ó, eu isolo o meu dH/dt como sendo a razão entre 12 e o 30H, que agora eu vou substituir por quanto? Por meio. Então venho e substituo isso aqui por meio. Então 30 vezes meio. Então quando eu fizer isso, aí você vai ter o dH/dt como sendo quem? Como sendo o resultado que segue a seguir aqui, ó. 30 vezes meio é 15, então vai ficar 12 sobre 15. Daqui você pode simplificar, 12 por 3
dá 4, 15 por 3 dá 5, então vai ficar 4 sobre 5, ou 0,8 centímetros por minuto. E isso finaliza esse exercício. Com isso, finalizamos a nossa lista com todos eles resolvidos. É isso, valeu, muito obrigado e até a próxima aula.